Evolução de Vertube. No ano que eu fiz ele simplesmente era bem diferente do que hoje. Primeiro, eu criei essa bola preta, que não era mais ninguém, só era um desconhecido bem assim. Primeiro, começou o cabelo, daí veio a cara, daí começou assim, aí depois começou as profundezas aqui, daí depois começou essas coisas dos olhos que todo mundo tem, daí depois a sobrancelha, daí sétimo, como esse é Bluetooth ainda, porque Bluetooth nasceu bem antes de coisa existir. Não, esse daí é o GorgeTube. Daí depois por tudo isso, o Bluetooth chegou a nascer. Não era mais o GorgeTube, porque essa evolução é bem diferente. Daí Bluetooth era o maior de futebol, porque quando ele nasceu, ele era desse jeito aqui. Simplesmente desse jeito. Como quando ele nasceu, ele era desse jeito. Ele era o melhor de futebol. E simplesmente, depois de muito tempo disso, depois de muito tempo disso, já saiu essa parte do corpo aqui. Daí depois, esse zóio aqui mudou bem bastante. Daí, já em 2002, Vertube! Só que Vertube nasceu bem diferente. Não, Bluetooth que ficou ainda mais azulzinho e mais feliz. E depois, quando ele já ficou ainda mais feliz, ele quis ser psicopata. Mas daí, quando ele virou psicopata, ele já teve mais cabelo. Só que daí, o cabelo sumiu de novo. Depois, ele virou psicopata triste. Daí, depois, ele teve o cabelo de novo. Daí, depois, com essas cores mais carinhas, daí nasceu Vertube. Você sabe o que tinha a diferença nele? A paisagem. É o melhor de futebol de todos, mas ele muda bem bastante, né? O cabelo dele era ainda mais alto. Como? Ele mudou bem bastante. O cabelo dele era ainda mais alto. Só que daí ele percebeu que ia juntar piolho. E depois ele cortou o cabelo de novo. Daí ficou, a pior coisa é que ele ficou calvo. Daí depois ele teve seu cabelo de novo. Mano, isso que aconteceu daí. As histórias entre os meus coisas. Só que daí tem um personagem que nasceu por último que Vertube. O RoxTube, que nasceu em 2005. Não era jogador de futebol. Só era um trabalhador de bar. Simplesmente ele não era rico. Só que daí um personagem que nasceu em 2010. Sim, o GreenTube. Mano. Ele também era trabalhador de bar e simplesmente também ele era psicopata. Também era jogador de futebol. Não, ele não era psicopata. Como daí? Ele virou seus maiores auras. Só que daí ele teve muita aura. E simplesmente não quis mais fazer o 6-7.
A tropa do Forte de Itaponama tá assim. E depois foi muita coisa passando nesse tempo. Depois eles querem contar a hora o que tinha no mundo. As horas, todas as horas não tem a mesma coisa. Como as horas não tem a sua mesma coisa. Eles quis contar até o infinito. Só que daí nasceu um novo personagem. Em 2012, o Peletube. Sim, o Peletube é cor de pele. Só que daí a coisa que ele é cego. Cego. Daí em 2013 nasceu um personagem chamado Blacktube. Não, parecia personagem antigamente, por causa que ele tem um cabelo mais grande hoje. Ele é simplesmente menino. É menino, só que ele tem olho mais fino e tem mais coisa de enxergar. Na verdade, é que daí ele ficou com sobrancelha e depois de novo ele tirou a sobrancelha. Como o Vertube tinha sobrancelha. Só que agora não tem mais por causa das suas evoluções. Daí, em 2016, tinha o Limontube. Daí, em 2018, tinha o Glassbone. Era simplesmente um glass bomba. Ele era muito macho, mano. Ele é menino. Simplesmente menino. Que é vendedor de cachaça e não sei o que mais. Mano, porque ele tá fazendo isso coisa. Agora, em 2020, tinha o Pinktube. Em 2020. Simplesmente o Pinktube. Simplesmente ele não tem aura, ele é beta, ele não faz nada. Ele só fica jogando seu PC estragado. Daí em 2022 tinha o Mascote Tube, que era simplesmente uma cor verde com amarelo. Daí depois ele era muito bobão por causa das suas coisas. Ele não era tão bobão assim, mas era. Simplesmente daí o cabelo dele começou a crescer. Daí 2024 tinha o Blue e o Celeste Tube, que era um azul claro. Ele simplesmente não é triste, ele é beta, ele não é nada, mano. Daí em 2026 eu vou criar mas daí em 2026, você sabe que eu vou criar em 2026? Você sabe? Você sabe que eu vou criar em 2026? Não é marrom, bicho. Vai ser. Ele vai ser o Red Black Tube, que é simplesmente é um vermelho escuro. E vai ser muito confiante. E vai ser o irmão do Vertube, que na verdade ele é bem diferente. As coisas mudaram em 2022. Como a vida acabou. Que esse destruidor novo vai ser do irmão do Vertube. Eu gosto mais
Eu gosto mais do VerTube normal. Porque esse é o destruidor do VerTube normal. Eu gosto mais do destruidor do VerTube normal, por causa que o VerTube normal é bem mais velho. Então, por causa disso, bam 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 bam. Gira o seu celular e olha pro ponto vermelho.